Olá, sejam muito bem-vindos. Começa agora o programa Alta Voltagem. Toda semana recebemos aqui grandes nomes do setor de energia elétrica do país. A gente recebe hoje Edson Silva, presidente de Jirau Energia. Edson Silva é engenheiro eletricista com 45 anos no setor elétrico. É graduado, mestre e doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina. Iniciou a carreira na Eletrosul Eletrobras e também atuou como professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Autor do livro Formação de Preços de Mercado de Energia Elétrica, passou e é executivo da Engie Brasil Energia e desde 2019 é diretor-presidente da Jirau Energia. Muito obrigado pela sua gentileza em vir até aqui, no estúdio de São Paulo, conversar com a gente. Edson, eu começo te perguntando uma questão um pouco contraditória. Ano passado, em pleno verão amazônico, Jirau viveu uma situação, como eu coloquei, bastante contraditória. Ao passo que a água era um recurso muito escasso em pleno verão amazônico, a empresa acabou jogando fora, desperdiçando um volume de água capaz de gerar energia para mais de 2 milhões de residências. Ao passo que a empresa também precisou comprar energia no curto prazo para cumprir os seus contratos. Você puder explicar um pouco dessa contradição para o nosso telespectador? Tá, obrigado, Robson, pela oportunidade de estar conversando aqui com você também e parabenizar a CNN por permitir esse espaço para que a gente possa falar de assuntos relevantes do setor elétrico, né? De fato, essa constatação que você me apresenta, né, é um novo desafio não apenas para a Jirau, mas para a geração hidrelétrica no Brasil, tá? Neste ano, 2025, a gente tivemos um investimento da ordem de 300 megawatts médios. Isso representa quase 17% da produção anual. Mas, como eu falei, isso não é um problema isolado de Jirau. É um problema da geração hidrelétrica no Brasil como um todo, que nos últimos anos tem invertido em torno de 2,4 gigawatts médios por ano. Para ter uma ideia, 2,4 gigawatts médios por ano é um pouco mais do que o tamanho de Jirau. Então, a gente está falando de um desperdício de energia de quase um pouco mais de Jirau por ano. Então, só explica para o telespectador o que é vertimento, né? O vertimento turbinável. Tá. Bom, o vertimento turbinável é você ter uma situação em que o sistema não demanda carga suficiente, e aí que está a razão de todo o problema, porque nós temos um volume expressivo de geração distribuída que está nos painéis solares das casas, enfim, a gente pode aprofundar um pouco mais sobre isso, claro. Mas o ponto é que você não tem uma demanda para ser atendida naquele momento. Então, não resta ao operador do sistema outra alternativa a não ser reduzir a geração. Então, no primeiro momento, o operador nos pede para reduzir a geração, e a gente vai reduzindo ao máximo, mas chega até um momento, para não pôr em risco a operação, as máquinas, nós temos que desligar. Então, por que a gente chama de vertimento turbinável? Porque é uma água que ela é vertida diretamente pelos vertedouros e não produz energia. Por que, então, isso é um problema? Você estava dizendo que isso é um problema do setor. A gente tem água nos reservatórios, essa água pode gerar energia, mas mesmo assim ela passa pelas unidades geradoras, pelas turbinas, sem produzir um único quilowatt. Infelizmente, é a realidade. Por que isso acontece? Como eu falei, a carga do sistema ela é suprida por diversas fontes. E hoje temos uma situação no Brasil em que a geração solar distribuída ela cresceu absurdamente. Então, nós temos cerca de 45 gigawatts de potência instalada nos tetos das casas. Então, o que acontece? Nesse momento que está tendo o consumo, boa parte do consumo está sendo suprida por essa geração e ainda é exportada para a rede. Tá? Então, quando isso é exportado para a rede, conforme eu mencionei anteriormente, o balanço de geração e carga tem que ser instantâneo, porque a frequência do sistema precisa ser 60 Hz, se isso não acontecer, a gente tem a atuação da proteção. Então, isso é desligado. Agora, por que tudo isso acontece, né? Eu posso, assim, sintetizar em duas direções, né? A primeira delas é que nós temos um desenho de mercado que não está compatível com essa nova realidade de uma massiva
penetração de fontes intermitentes. Essa é uma primeira realidade. A segunda, também não menos importante, é que o nosso desenho de mercado ele não se apropriou dos avanços tecnológicos que se obteve nos últimos 15 anos. O que eu quero dizer com isso, que não se apropriou desse avanço? Porque hoje nós temos medição inteligente. Então, é necessário que quando há um excesso de geração, por exemplo, eu tenho um carro híbrido. Eu poderia ser incentivado a conectar o meu carro no horário de produção solar para consumir a energia naquele momento, porque a energia estaria mais barata. Mas então, veja só, Robson, eu preciso de dois sinais. Eu preciso de um sinal de preço, mas que esse sinal chegue no consumidor. Porque quando você tem recursos distribuídos, a única forma possível de alinhar recursos é com sinal de preço. Eu posso fazer um paralelo, numa cidade aqui como São Paulo, você tem os sinais de trânsito que orientam todo o trânsito para que haja uma fluência, né, e tudo aconteça da melhor forma. No setor elétrico brasileiro, nós não temos esses sinais de preço chegando no consumidor final e também não chega em outros geradores que poderiam reagir de alguma maneira. Então, basicamente, essa é a origem de tudo. Ou seja, então é a geração solar intermitente nos tetos, basicamente, em pequenos terrenos, que acaba deslocando essa geração hidrelétrica e aí faz com que a gente desperdice água nas grandes hidrelétricas, mesmo quando a gente tem capacidade de geração. E até complementando, porque não tem como operador de sistema ir na minha casa, na sua, desligar. Então, ele vai onde ele consegue fazer isso. Tá? Então, essa também é uma evolução que já tem até em outros países, em que é possível, sim, cortar a geração que está distribuída nesse nível de baixa tensão. Edson, mudando um pouco de assunto, depois de anos de discussões regulatórias e ambientais, finalmente... Jirau, que é uma hidrelétrica a fio d'água, né, explicando de maneira muito rápida, é uma hidrelétrica que não tem reservatórios, então ela produz energia basicamente com o fluxo do rio, no caso o Rio Madeira, e ela vai começar a operar na cota 90. Então, se puder explicar quais são as vantagens operativas disso, esse intercâmbio que vai haver já com Brasil e Bolívia e as vantagens econômicas, obviamente, para a empresa. Desde o início do projeto, na sua concepção, sempre foi pensado em poder operar em cota 90. O que é operar em cota 90? O nosso reservatório ele tem uma cota máxima de operação de 90 metros. Mas por conta da definição do projeto lá na sua origem, na época, para não interferir no território boliviano, nós temos o que a gente chama de uma usina fio d'água. Nós temos uma curva-guia, ou seja, à medida que a água chega, você vai turbinando sem alterar o regime natural da água. Isso é a operação de Jirau, era até 2024 assim. Com o acordo Brasil e Bolívia, nós conseguimos operar na chamada cota 90. Ou seja, nós vamos operar a boa parte do tempo, né, a maior parte do tempo em cota 90. Quando você consegue operar mais tempo na chamada cota 90, por uma questão de mecânicas dos fluidos, né? Você consegue produzir mais energia com a mesma quantidade de água, porque você melhora o rendimento da sua turbina. Então, com a mesma água que passa, você produz mais. Tá? Então, essa operação bastante engenhosa, ela já começou no ano passado, está em curso nesse momento, e a ideia é que a gente consiga fazendo os estudos ambientais e consiga operar, né, nessa nova modalidade para os anos à frente. Tá? Agora, essa operação ela é relevante porque ela melhora a receita de Jirau, tá? Mas também ela melhora a gestão da água no Rio Madeira, tá? Porque nós passaremos a ter um pequeno reservatório em que nós poderemos acumular água e fazer a descarga dessa água para atender não apenas a demanda de energia elétrica, mas também, que é muito importante na região, as demandas para a navegação, principalmente durante os períodos mais secos,
em que muitas vezes a gente tem muita dificuldade para controlar o fluxo de água, então com esse pequeno reservatório nós vamos conseguir fazer essa gestão. Você colocou aí que, obviamente, já era impedida de usar esse reservatório justamente para não interferir no território boliviano. Só que recentemente o Conselho Nacional de Política Energética aprovou essa partilha dessa geração de energia excedente entre Brasil e Bolívia. Primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: como é que isso muda na relação entre os dois países nessa integração energética? E segundo, o que muda também na geração de caixa da companhia? Perfeito. Veja só, nós estivemos muito perto de colocar essa cor de pé em 2021, durante a crise hídrica, mas por outras razões acabou não materializando, porque Jirau, não apenas Jirau, mas as usinas do Madeira, enfim, todos os recursos hidrelétricos eram necessários para fazer frente à pior hidrologia verificada, né, no setor elétrico. Não aconteceu naquele momento. Posteriormente, houve uma outra condição que favoreceu esse acordo ser fechado, principalmente pelo fato de que, com a guerra entre Rússia e Ucrânia e a disparada dos preços das commodities, a Bolívia passou a sofrer muito para atender aquela região. Então, esse arranjo, ele é bom para o Brasil, porque vai permitir mais recursos de geração, recursos na ponta, gestão da água para a navegação, e também para a Bolívia, porque vai permitir que aquela parte fronteiriça com o Brasil, que hoje é suprida precariamente com diesel, passe a ser suprida com energia limpa e renovável. Tem um projeto de integração entre os dois países, tá? Isso já está em curso. Então, no futuro, né, daqui a alguns anos, eles vão ter essa energia lá. Hoje, essa energia deles, esse 1/3 que você mencionou, eles estão comercializando aqui no Brasil, tá? E o 2/3 do total, porque é 2/3 para Jirau, mas eles não têm nenhum custo, não têm nenhum risco. Então, todo o custo e o risco da operação pertence a Jirau. E essa energia está sendo comercializada, e considerando que Jirau compra energia no mercado para honrar os seus compromissos pelo famoso Generation Scaling Factor, né, o GSF, isso faz com que Jirau passe a comprar menos energia para atender os seus compromissos. Então, obviamente, a gente tem uma redução de custo para cumprir com nossas obrigações, então melhora a performance financeira da empresa. A gente vê que as usinas, né, estruturantes, notadamente Jirau, Belo Monte, Santo Antônio, são usinas que, como colocamos, não têm reservatórios, né? Então elas geram muito, elas têm muita potência, muita capacidade instalada, só que elas geram muito numa determinada época do ano e praticamente nada em outra época do ano. Então, por isso, são muito criticadas sobre, enfim, os eventuais impactos ambientais que causaram para o meio ambiente e pela energia que definitivamente entregam. A gente precisa repensar o modo de como a gente constrói hidrelétricas, ainda mais agora, nesse momento que o Brasil não constrói mais grandes usinas? Veja, de fato, essa flutuação da geração foi por uma decisão estratégica do país de não ter reservatórios. Então, isso inexoravelmente faz com que você gere bastante no período próprio de cada rio e menos no outro. Essa situação ela está pior por conta do chamado, da participação das fontes intermitentes, que fazem com que, em algumas horas do dia, vou falar especificamente de Jirau, nós estamos gerando praticamente 12% do que seria possível gerar. Então, isso agrava a situação, tá? Do ponto de vista da empresa, né? E, claro, o setor deixa de contar com essa energia. Eu acho, sim, que é possível rever, né, esse processo de licenciamento. Nós temos hoje processos bastante robustos, tá? Amplamente discutidos, né? E as empresas cumprem com essas obrigações, com o IBAMA, notadamente, mas eu acho que é sempre possível, mas isso é uma decisão política, uma decisão de país, de que a gente deseja efetivamente. Edson, está muito boa a conversa, eu preciso só fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. A gente retorna a nossa conversa com Edson Silva, presidente
da Jirau Energia. A ENGIE Brasil, uma das sócias, né, no empreendimento, enfim, estuda trazer Jirau para dentro do guarda-chuva. Como é que isso vai funcionar? Ainda está em estudos, saiu um fato relevante recentemente da ENGIE. Como é que estão isso e o que isso muda na gestão da companhia? Tá. Bom, além da Axia e da ENGIE, o outro acionista é a Mitsui, né? E, de fato, para viabilizar um projeto desse porte, foi necessário esse tipo de composição acionária, né, que ela é muito positiva. A ENGIE, ela, em seu modelo de negócio, historicamente, ela desenvolve e constrói o projeto fora da ENGIE Brasil Energia, que é a empresa listada. Tá? Então, é natural que ela, em algum momento, quando o nível de risco desse projeto esteja controlado, transfira para a empresa listada, como já aconteceu anteriormente. Então, não tem nada que fuja ao que a experiência prévia do desenvolvimento de negócios da ENGIE aqui no Brasil. E, sob o ponto de vista da operação, nada é alterado, porque a empresa continua da mesma forma, simplesmente, eu costumo dizer, despluga um acionista e entra um outro acionista, mas que também tem uma relação, né? Então não muda nada no nosso dia a dia e a operação segue normalmente. Queria fazer uma pergunta mais voltada ao setor elétrico brasileiro. As hidrelétricas são o grande seguro, né? Mais de 50% da nossa matriz elétrica, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, vem de grandes hidrelétricas. Elas geram energia e têm essa capacidade de estocar água, né, que é a grande bateria natural do sistema, além de oferecer, no jargão do setor elétrico, o que eles chamam de serviços ancilares, que é basicamente você ligar e desligar a hidrelétrica, fazer essas rampas de acionamento de hidrelétricas para controlar essas oscilações. Entretanto, Edson, a gente coloca um fator aí que está mudando, são as mudanças climáticas. A gente viu o grande racionamento de 2001, né? De lá para cá vivemos várias secas, 2014, 2015, a grande crise hídrica de 2021. As hidrelétricas, elas sofrem muito e o consumidor é que acaba pagando a conta no final, porque são térmicas que precisam ser acionadas, o medo de um novo racionamento e de apagão acontecendo. Como que esse fator de mudanças climáticas estão sendo colocados na mesa na operação? Veja só, desde 2012, de fato, as hidrologias, né, a energia natural afluente que chega às hidrelétricas, elas têm acontecido abaixo da média, né? Sendo em 2021 o pior ano. 2023 ela voltou para 104%, por aí. Então, é uma nova realidade, né? Ou seja, a gente tem tido menos água em média, tá? E isso, de fato, preocupa, não apenas para o setor elétrico, mas também, como eu falei, em algumas bacias para a própria navegação, a gestão dos recursos, tá? Então, o que nós temos feito, né? Claro, investimentos em previsão de hidrologia, né? Com um horizonte maior para poder ter mais assertividade. Esse é um aspecto importante. E também, especificamente no setor elétrico, eu posso relatar até uma experiência que aconteceu e está hoje funcionando na região do Madeira, porque nós tínhamos uma operação que, se a situação ficasse muito crítica, a usina precisava ser desligada, ou até Santo Antônio chegou a ser desligada, né, no ano passado, né? Uhum. Hoje, o sistema elétrico foi remodelado na região, que permite até, numa situação mais crítica, a operação das duas usinas simultaneamente. Então, tem tido atuações tanto do sistema elétrico quanto na gestão da água, tá? Para que a gente possa enfrentar esse tipo de situação que, infelizmente, está cada vez mais frequente. Uma bandeira
que é bastante, enfim, que é levantada não só pelas empresas, mas pela associação de setor, né? Notadamente a Abrage, a associação que representa as grandes hidrelétricas, é que as empresas que atuam, elas sejam remuneradas por esses serviços que prestam ao setor, né? Por exemplo, na saída do sol, né? Ao pôr do sol, por volta das 18 horas, você tem aí esses 45 GB de solar que saem do sistema e a gente muitas vezes não tem o que pôr a não ser térmicas. Então, as hidrelétricas ajudam a fazer esse sistema, a recompor a oferta de energia quando a demanda por ela continua muito alta e não são remuneradas por isso. Como é que é o desenho regulatório que deveria ser feito para isso? Veja, as hidrelétricas constituem no recurso de mais alta velocidade, né? Ela consegue resposta em segundos tanto para erguer quanto para reduzir a geração. Eu mencionei anteriormente, né, que quando você tem um crescimento da geração solar, você tem que reduzir drasticamente, até para citar um número aqui, a gente chega lá em Giral, dia 4 de janeiro, por exemplo, eu estava olhando antes de vir para cá, Robson, nós temos que desligar 28 máquinas, porque eu não consigo... 28 das 50. 28 das 50, para poder acomodar. Então, quando você tem um novo padrão de operação, que essas máquinas, tá? Elas são enormes, né? São máquinas com eixo de quase 20 metros. Então, tem um esforço mecânico que elas são submetidas que não foram programadas para isso. Elas foram programadas para operar de uma maneira suave e de forma permanente. Então, quando eu tenho que desligar 28 máquinas, a gente passa a enfrentar uma situação em que, um quadro de falhas, começamos a ter algumas falhas. É claro que estamos investigando para ver a correlação, se essas falhas de fato têm a ver com esse tipo de padrão, né? Então, obviamente que para o empreendedor, o caminho natural é ele buscar um ressarcimento, tá? Então, existe, como você mencionou, as associações, a Abrage e a própria PINE, reivindicando de alguma maneira ressarcimento. Porém, eu penso que, embora isso seja justo, né, isso não é suficiente. Nós temos que mudar o padrão de operação, tá? E para mudar o padrão de operação, tem que mudar o desenho regulatório. O desenho regulatório tem que ser de tal forma que ocorra mais demanda nesse horário, e essa demanda pode ser de consumo, para carregamento de veículos, enfim, demanda industrial, e também o próprio armazenamento. Tá? Então, a bateria, ela tem essa finalidade, não só a bateria química, mas também a bateria que pode ser providenciada pelas usinas hidrelétricas reversíveis, elas podem drenar essa energia e devolver à noite. Por que isso não acontece no Brasil e acontece em outros lugares? Porque nós não temos um mecanismo de preço que varie o suficiente para viabilizar economicamente esses dispositivos. A Engie, por exemplo, tem negócio no Chile. Nós temos baterias lá. O preço fica 5, 6 horas, zero. Mas à noite ele vai a 250, a 300 dólares. Então, isso viabiliza a bateria. O nosso preço aqui, primeiro que ele não fica zero, porque tem um piso regulatório, PLD mínimo, e depois ele não excursiona o suficiente. Então, sim, é meritório solicitar e ter, de alguma maneira, uma compensação por esse maior custo de operação, mas também isso não é suficiente. Nós temos que mudar o padrão de operação. E para mudar o padrão de operação, precisa mudar o desenho regulatório. Recentemente, a Justiça ela manteve a condenação de hidrelétricas estruturantes ali do Madeira por eventualmente terem prejudicado pescadores. Mesmo assim, as empresas terem atuado em ações de mitigação. O desenho regulatório, ele precisa ser mudado para que consigamos conviver, né, a grandes empreendimentos ao lado de reservas e de pescadores e população ribeirinha? Veja só, eu acho que você está se referindo, nós tivemos um julgamento desfavorável de 4 ações, tá?
Essas ações, elas ainda precisam ser comprovado o prejuízo, tá? E ainda também cabe recurso. Mas eu quero aqui registrar, Robson, que se a gente considerar o universo, eu estou falando especificamente de Jirau, nós temos mais de 1.000 ações que foram julgadas em favor de Jirau. Tá? Então, essas 4 são casos isolados, que ainda cabe recurso, cabe a quantificação do valor. E o que de fato nos preocupa, né, nesse tipo de ação? Que são ações, muitas vezes, não são individualizadas, são padronizadas, são as chamadas ações em massa, tá? E que isso nada contribui para a melhoria, né? E eu posso falar lá de Jirau, especificamente, quem for visitar Jirau vai poder verificar todo o nosso esforço, a nossa integração socioambiental com a região. Grandes hidrelétricas como Itaipu, Jirau, enfim, Belo Monte, elas têm deixado de ser grandes máquinas de geradoras de megawatt-hora para se tornarem usinas de confiabilidade, de estabilidade do sistema. Você vê aí uma mudança de papel, de protagonismo das grandes hidrelétricas? Eu vejo que elas continuam com o mesmo papel que sempre tiveram, tá? Que é um papel de gerar na base, mas também, se necessário, fazer a flexibilidade, porque são máquinas fantásticas. Uma máquina hidrelétrica é apaixonante, tá? É uma máquina fantástica, tá? E agora o que está acontecendo é que o sistema está requerendo mais delas, tá? Numa condição que não requeria tanto anteriormente. É a mesma coisa, você chega na sua casa, ao ligar o interruptor, você quer que tenha a energia, né? E você não está preocupado para saber o que tem por detrás de toda a tomada, toda aquela fiação, quanto tempo antes é necessário pensar naquele sistema para que a energia chegue. Então, o que eu penso assim, é o maior reconhecimento, mas elas continuarão a fazer o que sempre fizeram e talvez agora com mais intensidade. Edson, infelizmente nosso tempo acabou. Eu gostaria mesmo de agradecer a sua gentileza de vir até aqui o estúdio da CNN. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado e conto comigo. Obrigado pela sua companhia. Voltamos na próxima segunda-feira. Uma ótima noite e até lá.